Bom, bom dia a todos. Agradeço bastante por vocês estarem mais uma manhã aí conosco. Hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre Escócia e Irlanda. O Eduardo vai, mais uma vez, trazer para nós um pouco de conteúdo das experiências que ele já teve nos destinos, das viagens e dos conhecimentos que ele adquiriu tanto montando viagem quanto conhecendo em loco esses dois destinos que são bem interessantes de serem visitados e, por incrível que pareça, não tão conhecidos ainda por nós, né? Porque, por exemplo, a Irlanda tem muito mais do que só Dublin. Então, Eduardo, eu vou te passar aí já a palavra, que você que conhece bem a região. Eu só sei beber as coisas de lá, mas não sei tão bem o conteúdo. Bom dia, pessoal. Eu acho que a apresentação de hoje vai estar muito ligado aos aperitivos que a gente faz, tá? Porque vai estar vinculado àquilo, quem assiste os de drink vai saber que a gente vai montar um grupinho Borrachos Tour, tá? Que eu mexo com o pessoal quando eles estão fazendo drink. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para começar a apresentação para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre Escócia e Irlanda. Vamos lá. Ué, agora minha tela não está mudando? Às vezes você... Aí, Aqui, mudou. aqui. Vamos lá. A Escócia. Vamos comentar rapidinho sobre a Escócia. É um dos países que compõem o Reino Unido, em conjunto com a Inglaterra, né? País de Gales, que está aqui, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Ela possui um parlamento próprio e tem uma tendência separatista. Em 2014, houve um plebiscito que foi derrotado por 55% das pessoas preferiram ficar junto com o Reino Unido. Só que agora está um impasse por causa do Brexit. A Inglaterra quer sair e a Escócia quer ficar, tá? A Escócia, vamos falar sobre o clima da Escócia. Se caracteriza por um clima frio e chuvoso, e daí que faz com que as paisagens sempre estejam bonitas, sempre verdinho, sempre atraente para ficar. Nós temos uma temperatura muito baixa para os brasileiros, né, normalmente, mas se compararmos que maio, tá, a temperatura tá, está aqui entre 7 e 16 graus e o índice pluviométrico bem baixo, isso é uma época interessante de viajar. No verão existe mais chuva, apesar da temperatura subir. Mas quando nós chegamos em agosto e setembro, o nível pluviométrico cai e a temperatura ainda está razoável, que está quase aos 20 graus. Então, é a época ideal. Na região dos Highlands, que eu vou mostrar, tá? Que é essa região aqui da Escócia, tá? Ela é de muito vento. Então, por isso que a gente sempre tem que aconselhar o passageiro, mesmo indo no verão, a se preparar com uma roupa mais... que possa aquele corta-vento, coisa do tipo. Uma coisa muito interessante na Escócia, que a gente vê um monte de xadrezinho e fala, aquele negócio de xadrez da Escócia. Isso daqui foi só um exemplo, tá? Esse daqui são os kilts, aquelas saias escocesas, e cada clã tem um xadrez diferente. Então, lá eles vendem até uns posters dizendo cada família como que é o xadrez de cada família. Então, aqui vocês estão vendo, ó, Anderson, Angus, tá, Armstrong, cada um tem o seu xadrez. Então, o xadrez tem um significado e cada clã deles, escoceses, usa um xadrez específico. Hoje nós vamos fazer uma rota mais usual, tá? Que para os turistas para conhecer bem a Escócia, tá? O que nós podemos... Existem duas opções, ou sair de Glasgow e vir até Edimburgo, ou vice-versa. E essa ilha de Skye já é para quem quer explorar mais. Eu nem vou me ater muito a isso, porque é uma paisagem repetitiva aqui em relação às Highlands, que é toda essa região, tá? Então, o nosso circuito hoje vai fechar aqui, isso daqui é
Porto Augustus para Fort Williams. Essa visão de Edimburgo é muito interessante, porque aqui dá para ter uma visão muito importante, que nosso passeio vai começar por Edimburgo e terminar em Glasgow. Tá? Essa foto panorâmica, nós vemos a estação de trem aqui, aqui é o centro, essa região é o centro comercial, tá? Onde tem lojas de departamentos e alguns hotéis, tá? E aqui fica a Royal Mile, que termina no castelo de Edimburgo. Então, tudo isso vocês veem que é uma distância muito perto para ser feita a pé. Tá? Então, Edimburgo é uma cidade que dá para a gente passear a pé tranquilamente. Vamos começar com a parte alta da Royal Mile, que é o principal lugar que nós vamos ficar em Edimburgo conhecendo. Essa daqui é a entrada do castelo de Edimburgo. Essa é foto, lógico, que eu tirei, que é diferente da outra, né? Nossa, eu estou até aqui, ó. Isso daqui, eu vou explicar a diferença que acontece. Aqui vocês têm o castelo e aqui vocês estão vendo uma arquibancada. Isso é uma coisa muito interessante no outro slide. Isso, por exemplo, é um museu que existe dentro, era como eles dormiam dentro do castelo. Então, dentro do castelo tem um museu e tem uma sala de joias também que podem ser visitadas. Aqui está aquela arquibancada na frente do castelo. Tá? Quando chega em agosto, eles têm um Military Tattoo. Tá? E isso, bandas militares do mundo todo vêm fazer demonstração durante o mês de agosto. É dificílimo achar ingresso para isso daqui, tem que comprar com muita antecedência. Tá? Então, o passageiro que for para agosto, isso é altamente recomendável, mas comprar com antecedência. Isso é típico do pessoal que fica na rua para ganhar um dinheirinho. Você pode ver que ele tem um xadrez que é típico de algum clã deles. Essa foto é da saída do castelo, tá? Da Royal Mile, que chama High Street, no sentido descendente, que vai acabar lá embaixo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, onde chega. E aqui tá a experiência do whisky, que é um lugar interessante que eu também vou mostrar para vocês em alguns detalhes. Aqui está o The Scott Whisky Experience. Essa foto é um pouquinho antiga, está até um pouquinho mais gordinho aqui, tá? Mas isso daqui é interessante, porque a grande coleção de whisky era de um brasileiro, tá? Esse Clive Vidiz, de São Paulo, tá? Ele era um dos membros da Associação Brasileira de Colecionadores de Whisky. Ele acumulou 3.500 garrafas. Tá? E daí o pessoal veio, comprou essas garrafas e montaram essa exposição. Então, a origem dela é brasileira. Isso daqui é uma coisa muito interessante que eu quis colocar, porque todo mundo fala, o uísque é tudo mais ou menos igual, tá? Mas não é. Tá? Nós temos 4 grandes características, áreas de características de uísque, e cada uma é muito específica, tá? Que é a The Island, que é o Oban Jura, tá? Que é uma fumaça salgada e trufada, e ela é muito forte, são os whiskies mais fortes. Então, esses daqui, o Talisker, tá? O Highland, o Lagavulin, ele é muito smoke, quer dizer que é bem fumaça, e ele tem também, e ele é muito rico. Então, ele está aqui no extremo, esses whiskies. Esses que eu grifei em vermelho são os que são mais conhecidos nossos aqui no Brasil. Tá? Que é o Glenfiddich, o Glenlivet, o Macallan. Vocês podem ver que o Macallan, tá? Ele é muito rico, tá? E ao mesmo tempo ele está já classificado como delicado. Então, isso faz com que a gente possa escolher um whisky dentro da característica que nós tenhamos interesses. Então, aqui fala um pouco sobre cada um dos whiskies. Daí, o Speyside, que eu vou mostrar onde que é, o Highlands, tá? E o Lowlands, que fica abaixo de Edimburgo pelo mapa. Em Edimburgo, nós temos esse Grassmarket, que é muito próximo da High Street,
onde é uma praça cheia de pubs, de restaurantes, que no verão o pessoal se concentra aí, que é uma ótima região para tomarmos refeições descontraídas e conhecermos os pubs de Edimburgo. A Royal Mile, ela desce, lógico que é pelo próprio nome, né, uma milha, né, então a gente vai descendo, e lá embaixo nós chegamos no castelo, que é o Holyrood House, que é esse castelo. Então, entre esse castelo e o castelo de Edimburgo, é onde nós vamos circular muito em termos turísticos. Tá? E do outro lado seria mais a parte comercial da cidade. Agora vamos sair de Edimburgo, tá? Vamos visitar a redondeza. Eu gosto muito desse local, de Falkirk Wills, que isso daqui é uma eclusa, que ela gira, então o barquinho entra aqui e ele sai por aqui e vai lá para cima. E isso faz um giro, tá? Eu fiz esse passeio, tá? Aqui está o barco quando eu fui pegar o barco, tá? A gente entra por aqui, sai por aqui, e isso é uma comparação, tá? Essa parte que carrega o barco, ele pode levar 100 elefantes, mas a energia que ele usa para fazer o contrapeso disso é simplesmente de 8 chaleiras, a mesma energia que 8 chaleiras usa para aquecer a água. Para vocês verem a solução como é muito prática e muito ecológica. Quando nós saímos do Falkirk Wills, nós temos o castelo de Stirling, que é muito conhecido pelos brasileiros. Então, isso daqui é um passeio de um dia, a partir de Edimburgo, ou nós podemos fazer esse passeio quando nós estamos subindo em direção a Inverness. Vai depender do interesse do passageiro. Daí nós passamos também pelo castelo, a residência de verão da realeza, que é o castelo de Balmoral, aqui que a Rainha Elizabeth vem passar o verão. Vamos continuando, subindo. Daí nós vamos chegar na Spire, que é a região de destilaria tradicional, tá? Que ela fica numa região muito bonita. É um relevo um pouco mais montanhoso, tá? Muito verde. E as destilarias têm uma arquitetura típica, que são com essas chaminés, que é uma característica para poder fazer a saída do aquecimento, porque com a destilação existe um aquecimento do uísque, então eles fazem essa refrigeração via efeito chaminé. E lógico que tem duas que são marcantes para ser visitadas, que é a Glenfiddich, que ela personaliza os rótulos, tá? No caso, até eu comprei, o Fabiano tem até um rótulo personalizado. O que acontece? Como eu estava fazendo o resto da viagem, eu comprei os uísques com os rótulos específicos e eles despacham para o último hotel que você vai estar na Europa, para você não ficar carregando garrafa. Então, eu peguei e despachei para o último hotel, chegou no último hotel, estavam lá, inclusive, no meu caso, eu estava indo para Londres, quando eu cheguei para fazer o check-in, acho que 2 ou 3 noites depois de eu ter adquirido, já estava lá a encomenda, tá? E a Macallan, né? Que tem uma destilaria fantástica, que foi inaugurada há 2 anos, e é o whisky que aparece nos filmes do James Bond. Essa é a Glenfiddich, tá? Aqui a gente faz a visita da destilaria, a entrada, aqui é a entrada que é atrás da estátua dos fundadores, e aqui a lojinha do Glenfiddich. E aqui a Macallan, que é a nova, que é toda uma estrutura complexa, tá? Com madeira, com autossustentável, e esse é o acesso. E aqui é a sala de degustação. Tá? E, por sinal, esse moreninho que está aqui é um português que faz a degustação, que são feitas nessas mesas, explica as características dos diferentes uísques, e você vai ter uma experiência muito interessante. Continuando subindo ainda, existe a Johnston of Eugene Cashmere. Tá? Essa loja é muito antiga, fábrica, né, de 1700 e pouco, e é assim, o paraíso para quem quiser comprar cachemir, tá? Vocês têm, eu pus justamente esse cachemir aqui para desmistificar
que todo mundo que pensa em cachemir, pensa em pullover e pensa em cachecol, coisa assim. Mas eles têm muita variedade, tá? Para mulher, para homens. E lá no fundo da loja, eles têm uma cafeteria que pode ser um ponto também para tomar um café ou até almoçar, tá? Todo mundo sabe que cachemir não é um produto barato pela qualidade. E eles têm um outro que é feito com uma lã especial, tá? Do carneiro, que não é o cachemir, que tem um custo mais reduzido e tem uma maciez bem próxima ao cachemir. Daí nós estamos indo no sentido de Inverness. Conclusão, nós subimos pelo meio da Escócia, um pouco mais para o lado leste, até chegar no topo de Inverness e vamos voltar. Inverness é uma cidade muito pequena, tá? Ela não tem grandes atrativos, tá? Ela tem a prefeitura, que é o Castelo de Inverness, que está aqui, e esse pub, por que eu pus? Eu coloquei esse pub aí porque ele é muito famoso, porque ele é considerado um dos melhores pubs da Escócia para música ao vivo. Então, é um lugar para quem for pernoitar em Inverness, vale a pena ser recomendado. Tá? Ele fica bem no centro, bem fácil de achar, fica a uma quadra e pouco da estação ferroviária. Lógico que saindo de Inverness, todo mundo vai querer procurar o monstro do Lago Ness, tá? Eu, como não tenho muita paciência, não fiquei esperando ele aparecer, mas tem gente que fica sentado lá esperando ele aparecer um tempão. O único atrativo que tem no Lago Ness, além do monstro, é esse castelo de Urquhart. Na realidade, a estrada principal, ela passa do outro lado do lago, ela passa por aqui. E nesse ponto tem o centro do Welcome Center deles, que você vai, visita um museuzinho e atravessa de barco e vem visitar as ruínas, tá? É um passeio só se você gostar muito de ruína de castelo, porque não tem muita coisa para ver. Vocês estão vendo que é bem limitado e na Escócia a gente tem muita coisa interessante para ser vista. Continuando, descendo, no final do Lago Ness, que ele começa perto de Inverness e vai terminar perto de Fort Augustus, daí nós temos um complexo de eclusa que vai descendo por alguns lagos e canais até chegarmos em Fort William, que é o destino da nossa viagem. Então, esse daqui é um conjunto de eclusa. Tá? Essa foto minha é aproximadamente aqui, nessa região, aqui, essa estatuazinha que nós temos vendo aqui, que é do Monstro Lago Ness. E é muito agradável, porque isso daqui foi no inverno, mas uma vez no verão, nós ficamos um bom tempo vendo todos os barcos subir aqui. Aqui nós temos alguns cafés, restaurantes. É uma parada bem interessante para ser feita no caminho entre Fort Augustus e Fort William. Perto de Fort William, lógico que nós temos o famoso Glenfinnan, o viaduto, que é do filme do Harry Potter, tá? Esse trem, ele chama Jacobite Steam Train. Ele sai 2 vezes por dia, tá? De Fort Williams. Então, você tem uma viagem que fica mais ou menos 1h30 no destino, que é lá no litoral, onde você, inclusive, tem uma balsa que pode pegar para a ilha de Skye, pode almoçar e você volta, tá? Na realidade, eu também fiz esse trem uma vez. O mais bonito é justamente você vir aonde ele passa, que tem o pessoal fica tirando foto, tá? Aqui das montanhas, que tem os observatórios, do que dentro do trem. Dentro do trem você não vê muita coisa, tá? E essa daqui, Mallaig, é a cidadezinha onde o trem chega. Então, você tem um pouquinho de restaurante aqui, alguns restaurantes, um lugar muito pequeno, praticamente de 2 quadras, tá? Que você passa, almoça e volta. Quando eu falo que lá é frio e chuvoso, vocês podem reparar que a grande maioria de fotos, quer fotos compradas ou fotos que eu tirei durante a viagem, vocês vão ver essa coloração no céu, tá? Isso daqui
é o Glencoe Valley. É muito bonita essa região. Essa região é linda. Aqui vocês estão vendo os carros parados na estrada que cruza. Aqui teve o filme do Harry Potter, Coração Valente e muitos outros. Essa região fica no Highlands, tá? Tem muito hiking e realmente é uma atração única para quem viaja pela Escócia. É uma experiência muito bonita e eu estimulo procurar uma rota que passe por esse vale, porque nós temos uma outra rota do lado oeste que você pode vir pelo litoral, tá? Que não é tão interessante como passar por Glencoe. Quando nós estamos descendo no sentido de Glasgow, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o Inveraray Castle, é um castelo que está super conservado, a família vai, fica aí, se hospeda, a realeza ficou, então está cheio de fotos, os móveis, cozinha, tudo perfeito para poder ser visitado, tá? Inclusive, da série Downton Abbey, do Natal de 2012, foi filmado nesse castelo, que foi um episódio especial. É um castelo que vale a pena ser visitado para quem quer ver realmente como vive e como o que acontece dentro de um castelo de nobres da Escócia. E chegamos em Glasgow, tá? Glasgow é uma cidade não muito interessante para ser visitada. A única coisa que ela tem é esse eixo aqui de artes, tá? E que nós temos que é a capital, né? Então nós temos uma cidade muito mais teoricamente industrial, de business do que Edimburgo. Edimburgo é muito mais charmoso. Então, se for optar, sempre Edimburgo em relação a Glasgow. Para vocês terem uma ideia, as atrações de Glasgow são só esses dois prédios e a catedral dela que fica, que é super conhecida. Fora isso, você não vai ter nenhuma outra atração como você tem em Edimburgo. Isso é a Buchanan Street, tá? Só para vocês terem uma ideia, que eles têm o metrô deles, que é bem organizado, tá? Que é diferente de Edimburgo, que não tem metrô, tá? E vocês têm uma opção de terminar o giro aqui e daqui embarcar, porque tanto de Glasgow como de Edimburgo nós temos os trens para Londres, para Liverpool, para outros destinos, Manchester, para onde vocês quiserem ir. Ou York também, quem quiser acrescentar a Inglaterra no circuito. Daí nós vamos passar para Irlanda, tá? Nós estávamos aqui na Escócia, tá? Que ela está bem aqui. Isso daqui já é Escócia. Aqui é Liverpool, Manchester está por aqui, Isle of Man, né? Que é a Ilha de Man. E aqui temos a Irlanda do Norte, tá? Que faz parte junto com o Reino Unido, tá? E tudo isso daqui é a Irlanda, que antiga, muitos anos atrás chamava de Irlanda do Sul e agora é só Irlanda. E aqui era chamada de Eire, tá? A Irlanda, tá? Ela conseguiu a independência dela completa em 1922, com o fim de uma guerra que ela estava. Hoje a Irlanda está entre os melhores países no índice do IDH, junto com Islândia, Nova Zelândia, Portugal, Singapura, Canadá e os países escandinavos. Tem uma população aproximadamente de 4,8 milhões, tá? Mas tem uma coisa importante, tá? Além de ser o berço de escritores como Oscar Wilde, é o local de origem da cerveja Guinness, destilaria Jameson, além do famoso Baileys, tá? Dublin, a capital, ela tem muitos pubs muito antigos que nós vamos mostrar, tá? A temperatura também é muito próxima da Escócia, com a característica da Escócia, tá? Nós temos em julho e agosto uma precipitação menor, como vocês estão vendo, com uma temperatura mais elevada, mesmo a máxima não chegando a 20 graus. Raramente vocês vão ter uma temperatura acima de 20 graus, tanto na Escócia quanto na Irlanda no alto verão, tá? Então, aqui eu faço um comentário, tá? Para depois, quando vocês tiverem
a apresentação, poder dar uma analisada, tá? Existe uma mudança de clima muito abrupta, principalmente do lado oeste da Irlanda, que ela chove, bate o vento, faz sol, depois chove de novo, faz frio, tá? E isso daqui é uma observação interessante, que eu peguei um táxi em Galway e eu estava achando muito frio, tá? A temperatura estava uns 8 graus, né? E o motorista falou para mim, nossa, esse daqui é o melhor verão que eu estou tendo aqui nesses 7 anos que eu imigrei para cá. Então eu falei assim, coitado dos outros verões, né? Porque realmente é uma região mais fria, tá? Vamos ver que circuito que nós vamos fazer, que é o circuito mais recomendado, que eu acho, para brasileiro fazer durante o passeio na Irlanda. Lógico que Dublin, muitos brasileiros ficam só em Dublin, para ter uma ideia, e perdem toda essa parte que é muito bonita, tá? O que nós temos? Nós podemos sair, vir até as falésias, depois subir até Galway, vir para Killimore Abbey, Castelo de Ashford, Cabra Castle, que eu vou mencionar o porquê desse Cabra Castle, e o aeroporto de Dublin fica mais ou menos nessa posição. Essa é a parte nova de Dublin, onde é o centro empresarial, tá? Então vocês veem todos os edifícios modernos, que justamente fica ao lado do rio. Enquanto nós temos a Catedral de St. Patrick, que esse dia de St. Patrick é famoso no mundo todo, tá? Por ser da Irlanda, que a gente vê com o frevo de 4 folhas, verde, tá? E esse é o relógio do escritório central dos Correios em Dublin, tá? Contigo essa igreja aqui tem um museu, tá? Muito interessante, que mostra a origem dos celtas, que também ficaram aqui, e tem algumas coisas vikings, que são o começo da Escócia, e, lógico, a história dos clãs escoceses. Tá? É uma edificação contígua à catedral. Daí nós temos o único shopping interessante de lá, que é muito bonito pela estrutura dele, é o Stephen Green Shopping Center, que ele fica justamente no final da rua principal de comércio, que é um calçadão, tá? E nesse calçadão vocês vão ter todas as lojas de grifes, tá? E as lojas mais tradicionais, que são as lojas internacionais, desde Disney Stores, Zara, Louis Vuitton, todos estão nessa região, tá? Esse The Spire, essa que eles chamam Agulha, é um monumento que foi feito porque aqui houve um atentado, tá? Quando existia aquela grande briga, que eles falavam que era católico e protestantes, da Irlanda do Norte, que eles tinham muitos atentados, morreram várias pessoas, e esse monumento é em comemoração, tá? A comemoração não, né? Em lembrança ao pessoal que faleceu nesse atentado. Temos essa ponte que liga os dois lados do rio, essa é a parte mais antiga, tá? Aqui é uma parte mais nova, tá? E chama Halfpenny Bridge, porque eles resolveram, como era muito difícil ficar passando para cá, precisava pegar barco, tudo, eles construíram essa ponte, e eles falavam que essa ponte, para você passar, você tinha que pagar um pedágio que era de um penny. Então, o apelido ficou Penny Bridge. Tem que pagar um penny para poder cruzar, em vez de cruzar de barco. Então, essa ponte, ela é turística, só de pedestre, que liga a parte do centro mais comercial, não o centro sofisticado, que o centro sofisticado está desse lado também, perto da região do Temple Bar, que eu vou mostrar para vocês. E desse lado aqui fica a parte mais nova, com as lojas de departamentos, que seria o movimento mais, diria, de residentes. Esse Temple Bar é uma região que tem o nome de Temple Bar, e nessa região tem o Temple Bar que deu origem, tá? Então vocês têm o Temple Bar aqui, onde é calçadão, tá? Não circula veículo, está cheio de pubs e algumas poucas galerias de artes, e
e também vários restaurantes, tá? Uma das características dos pubs de lá é não servir comida. Então, nós não temos a famosa bebida de boteco. E essa muretinha, no final daquela ponte que eu acabei de mostrar, o Penny, tem o mercado que eles tinham aqui, e esse arco que eu atravessando, esse arco, essa primeira rua é justamente essa rua do Temple Bar, então ela fica bem próxima ao rio. Agora nós vamos falar do The Bracehead, é fundado em 1198 quanto hospedaria, considerado o pub mais antigo, tá, da Irlanda. Tá? Então, em 1198, o edifício atual é de 1754, que foi feito como uma estalagem que já servia de pub, tá? E ele está nos livros documentados como uma empresa aberta, constituída desde 1653. Tá? Essa é uma observação interessante que a turma fala. Depois falam que os irlandeses, né, que irlandês adora o pub após o trabalho. Além disso, a maioria dos pubs somente serve bebidas, nada de comida de boteco. Tá? Abaixo, 3 bebidas famosas da Irlanda. Os whiskies irlandeses, o Jameson, acho que é o mais conhecido, a cerveja Guinness e o Baileys. Tá? Isso daqui é dentro da Jameson. Tá? Então, a gente faz uma visita à destilaria com um carrinho, passeia um carrinho que eu esqueci de comentar, que lá naquela Whisky Experience que a gente tem em Edimburgo, existe um carrinho, tipos daquele da Disney, que a gente entra, passeia, vê toda a história do whisky e tem áudio em português, tá? Então tem o fone em português. Tá? Aqui não tem em português, mas também tem o áudio que você vê todo o processo de elaboração do whisky. E esse é o barzinho que eles têm, que isso daqui, por incrível que pareça, é o whisky preparado com clara de ovo e mais alguns ingredientes que eles ficam servindo lá no bar, tá? Então, é bem interessante. Vocês podem ver que nós estamos de casaco, e isso daqui é final de julho, alto verão, tá? Essa foto é uma foto do verão, tá? Vocês verem aqui o bronzeados dos irlandeses na água, gelada, todo mundo de casaco, só esses dois malucos que não estão. Essa é uma praia perto no caminho de Cliff of Moher. É esse pessoal que está aqui, que eu tirei uma foto com zoom, e vocês veem que o tanto de pessoas na praia é impressionante, né? Deve ser, eu acho que, menos do que o Brasil na pandemia agora. Esse é o famoso Cliff of Moher, tá? Esse castelo fica na ponta do cliff, que fica bem em cima dessa formação. Esse barquinho que faz o passeio, tá? É esse barco aqui. Então, a gente pode pegar, quando está vindo pelo lado norte, a gente para antes do cliff, pode fazer um passeio de barco para ver o cliff visto pelo mar, que são nesses barcos, o passeio que dura 1 hora a 1 hora e meia, tá? Que é bem próximo. E aqui é o cliff todo, tá? Então, essa é aquela torre que eu falei, a formação que o barco estava perto. Vocês estão vendo aqui um calçadão onde os turistas circulam, que eles vêm até aqui. Depois ele deixa de ser todo pavimentado, bonitinho, onde cadeira de roda pode andar, scooter, para fazer caminhada. Esse é o estacionamento, tá? E aqui é um centro de restaurante. Então, os carros estacionam desse outro lado da pista, que é o estacionamento mais privativo para ônibus e para deficientes, e tudo isso daqui é feito a pé, tá? Então, a gente circula por aqui para observar o cliff. E aqui, nessa baiazinha, tem uma cidade muito bonitinha, que é essa daqui, Lahinch. Então, ela tem esse quebra-onda. Infelizmente, eu não consegui achar aqui, mas as ondas batem nessa parede e jogam água aqui na rua, tá? Então, quando tem ressaca, isso daqui é muito violento, tá? Nessa época não era, que era verão, tá? Mas é uma cidadezinha muito bonitinha. Então, quem estiver vindo pelo sul, tá? De Dublin e optar
vir pela estrada que faz por Lammerich, que vem pelo sul, você passa primeiro aí antes de ir para o Cliff e pela praia antes de chegar em Galway. Ou se vier por cima, vale a pena estender, que isso daí está mais ou menos a uns 5 quilômetros no máximo do Cliff. Tá? Galway é a capital, tá, dessa região oeste, onde vale a pena ficar, se vocês não quiserem ficar num dos castelos da região ou ficar no campo. É uma cidade muito agradável, cheio de pubs, tem a parte antiga, que são de calçadões, tá? Tem um comércio já bem interessante, por ser um centro regional, tá? E tem esse braço de mar que entra na cidade, tá? Perto de Galway, tá? Nós vamos sair para a região de Connemara. Essa região de Connemara é aquela ponta que fica no oeste da Irlanda, tá? Nós podemos acessar a partir de Galway. Esse ponto é um ponto que a gente tira foto, que todo mundo tira, e as fotos compradas são as mesmas, no mesmo lugar. Por quê? Existe um estacionamento grande, depois uma loja, lógico, um souvenir store, uma cafeteria grande para você que pode almoçar. E no caminho existe esse ângulo de foto. Se vocês quiserem, aqui, seguindo mais ou menos meia milha, que seria uns 800 metros, eles têm um jardim estilo francês, tá? Que são aqueles jardins só de verde, todo trabalhado com formas geométricas. Tá? Quem quiser passear no jardim também tem essa opção. E nós temos também, para o passageiro que tiver condições, com certeza, ir para o castelo de Ashford. Esse castelo é fantástico para se hospedar. Ele tem até um cineminha interno que você escolhe o teu vídeo e vai para essa sala de cinema tem até carrinho de pipoca, tudo, você assiste o filme que você quer, e fica de frente a um lago. Essa daí é a fachada que dá para o lago, tá? Então, vocês têm esse jardim maravilhoso. Existe uma opção que fica dentro da mesma propriedade, um hotel de 4 estrelas também, que é o Ashford Lodge, tá? Que vocês podem usufruir de toda a infraestrutura, passear aqui pelos jardins, que está tudo incluído no mesmo esquema. E essa cidadezinha de Cong, ela é muito charmosa, e ela está mais ou menos a uns máximo 1.500 metros da porta do hotel. Tá? Então, a gente vê muito turista indo passear, comprando em lojinha de souvenir, pubs fora do hotel, quem está hospedado e quiser uma alternativa, tanto para refeição quanto para passar um tempinho bebendo. Agora, nós temos uma coisa muito característica, que eu fui visitar também, é o Cabra Castle. Vocês vão falar assim, pô, mas o que é interessante? É só simplesmente um hotel? Sim, é um hotel, tá? Mas o que ele tem, esse hotel? Ele é um hotel que, além de ficar meio próximo ao aeroporto, que é fácil acesso para embarcar no dia seguinte, ele faz parte do circuito de castelos mal assombrados que existe na Irlanda. O que acontece na Irlanda? Na Irlanda existem alguns circuitos que são de castelos mal assombrados, tá? E esse é um deles. Então, quando a gente passa pelos corredores, nós vamos ver que temos esses corredores bem estreitos, de madeira, cheio de quadro, aqueles quadros te olhando, parece muito a Casa Mal Assombrada lá da Disney, tá? Quando a gente vê, parece que reproduziram isso lá. Então, é uma experiência bem diferente ficar nesses castelos, tá? Mas é um castelo muito legal e tem várias opções de castelos nesse circuito que a gente pode orientar vocês. A grosso modo, tá dando uma visão bem superficial, mas mostrando o que é interessante dos dois destinos, seria isso. Mas eu sei que agora existem muitas
perguntas. Como existem muitas alternativas de pergunta, fica difícil colocar tudo numa apresentação e essa apresentação se estenderia muito. Então, o interessante seria vocês fazerem as perguntas mais específicas e eu podendo orientar. Eu vou simplesmente voltar no roteiro, no mapinha do roteiro que eu fiz, onde eu mostro aqui, para vocês terem ideia. Eu tenho Dublin, vindo pelo sul por Limerick, eu venho aqui pelas falésias que eu falei, pela praia, venho para Galway, Killimore Abbey, Castelo de Ashford, Cabra Castle e aeroporto. Esse é o circuito mais tradicional. Existem alguns passeios que vêm mais aqui para o sul. Nessa região aqui perto fica, inclusive, o Baileys, que está a 100 quilômetros de Dublin. E vocês veem que o circuito completo fica em torno de 800 quilômetros. Tá? Não é tão grande que dá, isso daí tão longo que dá para fazer tranquilo. E vou voltar também no da Escócia, tá? Porque no da Escócia dá para vocês entenderem também que o circuito todo está com 900 quilômetros. Se nós viermos aqui de Forte Augustus, que está nessa ponta, que é aquela foto que eu tirei junto com o do Lago Ness, e viermos direto para William, nós estamos com um circuito aproximadamente também de 800 quilômetros. Aqui é onde o trem passa, tá? Ele acaba aqui, é o trem do Harry Potter, e aqui tem uma balsazinha que vem para a Ilha de Skye, tá? Ou podemos desviar por aqui. Isso mais ou menos são as rotas tradicionais. Aquele vale Glencoe que eu comentei é justamente essa parte da estrada que pode ser feita. Oban é um dos uísques fortes e Jura fica aqui. Só para comentar os dos uísques. Essa parte aqui, o dos Highlands, que são os uísques dos Highlands. Essa é aquela parte que eles falam de Islands, que são aqueles mais com turfa, feito com turfa. Essa região é a Lowlands, que é onde tem o uísque mais antigo, e aqui que é o lugar mais famoso, que é onde tem o Macallan Whisky. Nós estamos falando sempre em single malt e não estamos falando em blended. Blended, nós teríamos Johnny Walker, nós teríamos esses outros whiskies, que eles são blended porque eles, em vez de terem característica de cada safra e como ele é elaborado, eles fazem uma composição de vários whiskies para manter um padrão de gosto, de sabor, tá? Independente da safra. Por isso que existe essa característica, o blend e o single malt. Sempre o single malt tem uma qualidade melhor e é um whisky mais gostoso de descer. Eu não sou grande apreciador do whisky, sou mais de vinho, mas em compensação, quando a gente toma um whisky de alta qualidade, como um bom Macallan, que aqui a gente mostra que ele é rico e ele é mais leve, ele desce de uma forma muito agradável, tá? Então agora vamos para as perguntas que vocês venham a ter. Bom, vamos lá, Vou deixar Eduardo. aqui para estimular as lives de drink. Ô, Eduardo, vamos lá. A pergunta maior, eu acho que dos dois circuitos, quando você foi falando agora, voltaram. Quanto tempo para fazer esse circuito de Escócia e quanto tempo para fazer esse de Irlanda? Só para Olha, a ter um... Escócia, se você for fazer tranquilo, tá? Eu aconselharia 3 noites em Edimburgo, porque você pode ficar uma inteira na cidade, uma você pode ir até o castelo de Stirling, Falkirk Wills e voltar. Depois você tem um dia subindo, passando por Balmoral e pelo Macallan, pelo Glenfiddich, dá para fazer isso num dia. Pernoite em Inverness, daí você desce de Inverness, passando por Forte Augusto, pode ir até Fort William, que daí é um passeio bem tranquilo, porque existe até um museu do Lago Ness, que eu nem mencionei na hora que eu estava passando, porque é um museu que não tem grandes atrações, tá? Mas você pode ir, se quiser, quando chegar em Fort William, fazer uma pernoite em Fort William. Daí em Fort William vocês podem ir ver o
trem lá do Harry Potter, aquele caminho, e depois no próximo dia vocês podem descer a partir de Fort William, passar em Veraray, pelo Glencoe, em Veraray e acabar em Glasgow, ou pode até fazer uma pernoite em Veraray, se vocês quiserem fazer uma viagem mais tranquila. E Glasgow seria uma noite para finalizar. No caso de Dublin, eu já aconselho ficar 3 noites em Dublin, porque é uma cidade muito agradável para você passear. Um dia você passeia, no outro dia você fica visitando a Guinness, a Jameson, tá? Que é um lugar bem receptivo, no mínimo 2 noites, no mínimo, tá? Daí você pode sair de manhãzinha, passar pelos cliffs e ir até Galway, que seria o passeio de mais um dia, tá? Inteiro. Tem gente que vem e pede, quero sair de Dublin até as falésias e voltar. É muito longe, muito cansativo e não vai ter um aproveitamento legal. A menos que a pessoa não dirija e queira fazer um tour regular nesse passeio, tá? Chegando em Galway, tá? Você pode fazer a região lá da Abadia e de Ashford, ficando 2 noites fazendo peão em Galway, tá? Ou você vai dormir em Galway e daí pode dormir num outro castelo na parte oeste ou até no Ashford. Depois você pode passar no Cabra Castle, tá? Ou pode ir direto para o aeroporto, dependendo do horário do seu voo. Então, uma viagem bem tranquila, vamos dizer, 3 dias em Dublin, 2 em Galway e uma no Cabra Castle ou em algum lugar. Então, você teria uns 6 noites na Irlanda para fazer tranquilamente esse circuito. Quando nós falamos em Escócia, vamos considerar 3 noites em Edimburgo, uma em Inverness, uma em Fort William e uma em Glasgow. Tá. Então, no mínimo aí seriam 12 noites para fazer bem Mais ou menos, feito. aproximadamente. É. Pode ficar um pouco mais ali nos Highlands, depende do interesse da pessoa, né? Depende, porque tem quem gosta de filme, dessa vez eu não pus, mas existe até um mapa para você ir ver onde tiveram as filmagens, tá? Então você pode ficar curtindo os locais de filmagem também, tá? Justamente nos Highlands. Tá certo, Tá? vamos lá. Agora, As saias aqui, que eu estou vendo aqui uma coisa, as roupas da Escócia, cada membro da família usa um modelo diferente? Não, todos usam o mesmo modelo, mas cada família tem o seu xadrez específico. tá. E aí perguntaram referente se a viagem pode ser de carro ou pode ser ou consegue se fazer de trem essas duas viagens. O problema de você fazer na Escócia de trem, você fica muito limitado. Existe o trem que vai até Inverness, tá? De Edimburgo a Inverness. Daí você vai ter que ficar comprando, tá? Passeios para ir para um lado e para o outro. É desaconselhável, mas dá para fazer. Existem tours que fazem esse roteiro completo, tá? Que seria um tour que tem, às vezes, de micro-ônibus ou de ônibus inteiro. Ou de carro, que é a melhor opção, que de carro você para onde você quer, as estradas são muito tranquilas, com pouco movimento. Eu aconselharia fazer de carro quem tiver condições de fazer. Na Irlanda já é mais difícil, tá? Essa opção de fazer de trem, porque os destinos turísticos como Abadia, Ashford, as falésias, eles não têm trem acessando. Tá. E aí perguntaram da logística para incluir Gleneagles na Escócia, se teria que mudar alguma coisa nessa logística, se vale a pena talvez dormir ali na região. Ah, pode ficar mais um dia, coisa assim, porque eu fiz o que é o mais popular, tá? Tem muita coisa. Tem indo por Aberdeen, tem por St. Andrews, tem subindo ao norte de Inverness, tá? Tem a ilha de Skye, tudo isso daí você pode ir acrescentando dias, tá? E tudo dá para ser feito de carro bem tranquilo. A questão é quem que gosta tanto da Escócia. Nós tivemos um passageiro que ele foi 3 vezes para a Escócia e depois ele saiu do emprego aqui e foi fazer pós-graduação em Aberdeen.
tá? Só para vocês terem uma ideia, é um fanático pela Escócia, mas isso são casos esporádicos, tá? Mas dá para agregar um monte de coisa, tá? Mas não adianta a gente começar agregando um monte de coisa, que a grande maioria do público que nós temos, dos turistas, eu diria mais de 90%, eles querem a parte tradicional. E acham assim, ah, não, a Escócia é um lugar pequeno, eu quero ir um pouco só para conhecer. E dessa forma eles têm uma boa ideia. Ok. Perguntaram se é possível fazer com crianças esses roteiros ou se não é tão indicado. Eu acho meio enfadonho fazer com criança, porque você não tem lugares, tá, com atrações para ser feito com criança. Então, a criança tem que ser daquelas comportadinhas que gosta de ficar viajando com os pais e apreciando paisagem, coisa que é meio difícil. Tá. Existe uma coisa que eu não citei também, da Irlanda, que nós já fizemos para passageiros, é a Irlanda mística, porque na Irlanda tem vários destinos que são místicos. Então, nós tivemos uma solicitação lá de uma agência do Rio de Janeiro, que era só para umas senhoras que só foram fazer as partes místicas da Irlanda. Então, nós temos uma relação de todos os destinos místicos da Irlanda para poder serem feitos. Ok. Qual lado de Dublin ficar hospedado, se você sugere um ou outro? Sempre daquele lado mais antigo que eu mostrei, onde tem o calçadão com as lojas mais tradicionais. Você quer Aquela voltar região, lá? posso Tá. mapa de Dublin. Espera aí, mapa de Dublin eu não tenho, mapa de Dublin. Mas é o seguinte, deixa por aqui mais ou menos vai dar para ver. Essa é a parte nova, tá? Por exemplo, a igreja de St. Patrick está na parte antiga, esse shopping está na parte antiga, isso está na parte nova, tá? A parte antiga fica o Temple Bar. Então, se você estiver nessa parte que eu chamo de antiga, tá? Você vai ter tudo a pé. Tem boas opções de hotéis, tá? De 4 e 5 estrelas. A maioria estão localizados nessa região. Tá? E é uma cidade relativamente pequena, que é muito fácil. Então você não precisa de carro, não precisa de transporte coletivo, nada. Dá para fazer a pé tudo no centro. Tá. Aí perguntaram da Irlanda que voltou. Agora duas que eu acho que se complementam. As médias dos ingressos para visitar os castelos. É ou não necessário? Eu diria umas 10 libras para visitar os castelos. Que nem o castelo de Edimburgo, se eu não me lembro, acho que é 10 libras que você entra. Tá? Stirling, mais ou menos isso. O, o Inveraray, mais ou menos isso também. O que eu vejo depende do interesse de ver quantos castelos vocês querem ver, tá? E que tipo de castelos, porque tem muitos castelos só de ruínas, tem castelos habitados, como eu gostei muito de ver aquele do Inveraray, achei bem interessante, porque você tá todo completinho, sabe? Parece dar vontade de falar assim, não, vou trazer as minhas malas que eu já vou ficar aqui, tá? Tá, E nem todos os castelos têm acomodação, que eu estou vendo aqui, tá? Nós temos vários castelos que têm acomodação, porque existe uma rede de hotelaria que inclui vários castelos, que nós temos acordo, tá? Então, nós podemos oferecer várias opções para os passageiros que queiram se hospedar nos castelos. Principalmente se quiserem castelo mal assombrado, a gente pode dar de souvenir para eles uma corrente para ficar passando no corredor assustando os outros. e aí perguntaram se a maioria dos castelos são abertos todos os dias, como é que funciona isso? Se é obrigatório a gente reservar antes? Não, que nem o de Edimburgo é aberto direto, tá? Se você compra pela internet, você evita a fila que tem para fazer acesso. Os outros já não têm essa procura tão grande, tá? Eu diria que o único que você teria que se precaver para comprar com antecedência seria o de Edimburgo. Para visitar a cervejaria Guinness em Dublin, eu aconselho comprar com antecedência, porque fica bastante movimentado os tours que ele tem. Todos os demais você realmente pode comprar na hora. Ok.
Acredito que acabaram as perguntas aqui, pelo visto, eh, o pessoal está agradecendo ali. O castelo de Edimburgo já está a 16 libras, alguém já deu uma pesquisada. Mas acredito que seja isso, Eduardo. Não, a não ser que você tenha alguma observação final, agradeço bastante aí o treinamento. Olha, é um treinamento hoje, foi mais para chamar a atenção dos destinos e dar uma pincelada, porque existem muitos detalhes. Então, vai depender muito do interesse. Nós temos passageiros que compram interessado muito em uísque. Então, a gente prepara um tempo muito maior na região de uísque. Tem outros que querem, quero ter uma ideiazinha de como é a Escócia. Tem cara que só vai para Edimburgo para ter uma experiência. Tá? Até existe um passeio que eu acho meio loucura, de um dia saindo de Edimburgo até indo para Inverness e voltando, tá? Que é daí vai pela autoestrada. Então existem N alternativas, mas eu acho que essa visão geral é uma que o brasileiro, tá, deve fazer, porque vai ter uma boa ideia de cada país. Tá. E aí perguntaram se você conheceu Cork na Irlanda e se vale a pena. Cork é uma. Não, não, eu não conheci Cork, pesquisei muito sobre Cork antes de viajar, tá, para a Irlanda e não vi que valesse a pena fazer essa viagem até Cork. Tá? Cork é conhecido, tá? É um destino que eles fazem, eu acho que muito mais para ter um passeio maior pela Irlanda do que um destino que realmente fosse imperdível, tá? Porque existe uma lógica, se você sair para Dublin no sentido sul, passar por Cork e depois subir para Galway, é uma rota que você pode incluir um dia naquela região, uma noite naquela região sem problema algum. E nisso você passaria, que é no caminho, pela ali, né, pela fazenda, onde eles tiram os leites e tem as vacas do Baileys, tá? Que seria esse passeio, sim, vale a pena. Daí você teria um passeio mais enriquecedor, aumentando uma noite. Tá? E aí também tem ali o castelo de Kilkenny, mais um castelo que é no meio do caminho. Castelo é que não falta. Ali não falta. A gente vai mandar então um treinamento para todos. Agradecemos muito e perguntaram se existem cruzeiros aqui. Heloísa, eu vou te dar um cruzeiro que existe, que a gente já vendeu, que não é bem um cruzeiro, você pode alugar o seu próprio barco nesses rios que ficam ali no interior da Irlanda, e você dirige eles, são como se você fosse um motorhome sobre as águas. Essa é uma opção. A European Waterways, eu acho que e tem também Ela tem. cruzeiros Ela, então, fluviais pequenos com barcos de 6 quartos, 5 quartos. Eu preciso até confirmar o número. Você tem? a European Waterways, ela tem um que sai do Lago Ness e vai até Fort William, passando por aquelas eclusas que eu comentei, tá? Então a European Waterway tem é bem tranquilo, uma viagem bem sossegada, porque o que eles fazem? Cada dia eles têm passeio pela região. Então você não fica no barco o tempo todo, você fica conhecendo tudo isso que nós comentamos das Highlands. Ó, Existem alguns cruzeiros que fazem o norte da Escócia, circunda a Grã-Bretanha. Tem outros cruzeiros que eu já fiz umas pesquisas para os clientes, tá? Que fazem Belfast, que não é o foco hoje, que é a Irlanda do Norte, fazem Dublin, fazem a ilha Isle of Man, depois vão ali por Glasgow, passa por Inverness, passa por Edimburgo e volta, tá? Que faz essa viagem ao redor da Grã-Bretanha. Também é interessante. Tá? É que eu não quis entrar em nada com Grã-Bretanha, não quis entrar nada com Belfast para focar só nos dois países que eu achei que talvez tivesse informação suficiente para vocês eu- poderem elaborar um roteiro. esses dois da European Waterways que a gente gosta muito, vende com regularidade, todos os passageiros que voltam encantados. Eu mandei o link tanto de Escócia quanto de Irlanda no chat aqui. Então, quem mais também tiver, são barcos de 8 a 12 passageiros, tanto na Irlanda quanto na Escócia, tá? É um barco na Irlanda e dois na Escócia. Eu só fui conferir, Eduardo, enquanto a gente
enquanto você Vamos explicava um falar. pouquinho. Ótimo. Mas é isso, agradeço bastante a todos vocês. Nós terminamos aqui o treinamento e aguardamos vocês amanhã sobre Espanha pela manhã e depois à noite o nosso de coquetelaria. Amanhã esse é o nosso, é, os nossos webinars. Obrigado a todos e até mais. Tchau, Eduardo. Obrigado. Tchau, tudo bom. Obrigado.